Domingo, dia 4 de dezembro, uma notícia caiu como um raio numa vila do interior de Bacabal, no Maranhão. 3 meninos desapareceram. No começo, muita gente pensou que fosse algo rápido, uma distração, um susto, uma fuga momentânea. Mas as horas passaram e o silêncio começou a gritar. E hoje, depois de mais de 12 dias, uma parte dessa história mudou. Um dos meninos foi encontrado, mas a pergunta que não sai da cabeça de ninguém continua a mesma. Onde estão os outros 2? Contexto reforça a gravidade e a angústia. Em cidade pequena, interior, tudo chega rápido. E quando envolve criança, a cidade inteira para. As famílias ficam sem chão, os amigos ficam sem dormir. E a comunidade entra num estado que é difícil explicar. É como se cada pessoa respirasse, esperando uma resposta. Porque quando um menino some, não some só ele. Some a paz do lugar, a busca, união, esperança e desgaste. Nos primeiros dias, a mobilização foi grande. Voluntários, moradores, gente que nunca tinha se visto, se juntaram. Lanterna na mão, garrafa d'água, oração, coragem. Entraram em mato, trilha, estrada de chão, beira de riacho, terreno vazio. Chamando nomes, repetindo, insistindo, como se a voz pudesse atravessar o impossível. E aí veio a primeira virada. Um dos 3 foi encontrado, e isso acendeu 2 coisas ao mesmo tempo: alívio e mais medo. Porque se um foi achado, então os outros 2 ainda podem estar por perto, ou podem estar longe. Perguntas que assombram, sem afirmar, só narrar a dúvida. E é aí que a mente vira inimiga, porque a população começa a pensar em tudo. Será que eles se perderam? Será que estão escondidos, com medo? Será que foram levados? E aí surgem as hipóteses que mais doem de ouvir, mas que muita gente sussurra. Será que foram atacados por feras? Será que estão em algum tipo de cárcere privado? Será que depois de tantos dias, ainda estão vivos? Essa última pergunta é a pior, porque ela divide o coração em 2. De um lado, a esperança, que diz sim. Do outro, o desespero, que tenta convencer do contrário. E a verdade é que ninguém quer acreditar no pior. Mas o tempo passando faz a cidade sentir medo até do próprio pensamento. Medo entre os voluntários. Tensão, ameaça, desistências. E tem mais um ponto que deixou essa história ainda mais pesada. Muitos voluntários que estavam participando das buscas começaram a desistir. Não por falta de solidariedade, mas por medo. Porque, segundo relatos, quem encontrou o primeiro garoto passou a sofrer ameaças. E ainda circula a informação de que uma pessoa teria sido supostamente agredida. Se isso for verdade, é grave. Porque quando alguém tenta calar quem ajuda, não é só a pessoa que é intimidada, é a esperança de toda uma comunidade. E aí acontece o que a gente vê em muitos casos. O medo começa a esvaziar as trilhas, as equipes diminuem, as buscas ficam mais lentas e o silêncio volta a ganhar espaço. Chamado à união, sem acusar ninguém, foco na vida. Mas se tem uma coisa que Bacabal já mostrou, é que a cidade sabe se unir. E agora, mais do que nunca, é hora de manter uma coisa viva, a pressão por respostas, sem espalhar boato, sem inventar história, sem atrapalhar investigações, porque cada informação real pode ser uma pista, e cada compartilhamento pode chegar na pessoa certa. Hoje, a vila inteira vive entre 2 frases: não pode ser e vai dar certo. E enquanto ninguém sabe onde estão os outros 2 meninos, a pergunta continua ecoando. Na cabeça das mães, dos pais, dos amigos, de quem ajudou, de quem rezou. Onde estão os outros 2? Quem viu? Quem sabe de algo? Quem pode falar? Se você está assistindo esse vídeo e tiver qualquer informação, por menor que pareça, procure as autoridades e ajude do jeito certo. Porque o que a comunidade quer, o que Bacabal quer, é um final que não seja de dor, que esses 2 meninos sejam encontrados e que a verdade apareça inteira, clara, custe o que custar. Pausa final. Até lá,
Bacabal não esquece. Bacabal não descansa. E Bacabal continua procurando.